Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física na área agora de eletrodinâmica. Então vamos juntos. E a nossa aula vai ser sobre corrente elétrica. E aí vemos a foto de um chuveiro elétrico, né? Então a questão é, uma das questões, né? Em que posição a corrente elétrica tem maior intensidade? Na posição verão, onde a água fica apenas morna, ou na posição inverno, que a água fica muito mais quente. Então, nas nossas aulas, nós iremos tirar conclusões a respeito, responder essas perguntas e outras. Então, copia aí, né? Eletrodinâmica, sexta aula, corrente elétrica. Bom, eu fiz uma pergunta, mas existem outras tantas, né? Como, por exemplo, como a eletricidade se desloca pelos fios? Então, nós iremos respondê-la no decurso dessas próximas aulas de eletrodinâmica. Aqui destacando um experimento que nós já realizamos, né? Com duas pilhas, cada uma de 1,5 volts, somando 3 volts, uma chave e uma, no caso nós usamos um LED, mas pode ser uma lâmpada qualquer. E ligamos ali em paralelo um voltímetro. Então ele foi ligado em paralelo aos terminais ali da lâmpada para saber a diferença de potencial nessa lâmpada. Os temas da aula, né? Nós estudaremos definição de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, então aprenderemos a calculá-la. Estudaremos o trabalho da força elétrica, a potência de uma força e a potência elétrica. Então nós iremos passear por esses temas. Não precisa copiar, né? Agora, só copia as explicações depois, porque cada uma delas virá. Corrente elétrica. Vamos lá, sem ter medo de ser feliz, vamos à corrente elétrica. Em um fio condutor, os elétrons livres se movem de maneira desordenada. Ali tem um di, né? Aquele di veio para atrapalhar, mas é se movem de maneira desordenada. Vamos fazer um esqueminha para a gente mostrar como seria isso, né? Olha aí, movimento desordenado, elétron para a esquerda, outro para a direita, outro para cima, outro para baixo, outro na diagonal. A bagunça é geral. Aí seria um condutor nas extremidades aí, né? Observando o movimento dos elétrons nas extremidades A e B. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, não esquece de ir copiando aí para você ter um apontamento, uma sequência didática aí do que foi explicada. Então, ó, diferentemente do movimento desordenado, quando se estabelece uma corrente elétrica em um fio condutor, aí as cargas elétricas passam a ter movimento ordenado. Jogamos lá para cima a corrente elétrica, né, o fluxo ordenado de cargas elétricas, só repetimos o que estava lá embaixo. O que vamos fazer agora? Pegar uma bateria de 12 volts e ligar ali nos terminais do fio, do condutor, vamos falar assim, né, de modo geral. E ligamos aí, tem uma chave ali que está aberta, então nós vamos fechar essa chave. Olha só o que ocorre.
movimento ordenado de cargas elétricas. Isso ocorre porque nós temos ali uma diferença de potencial, né, entre o polo positivo e o negativo da bateria. E aí você vê os elétrons se movendo ali de B para A, né, do polo negativo para o polo positivo através do condutor. Mas existe um sentido real da corrente, que é esse, e existe também o sentido convencional, que é no sentido contrário. Então, quando você for determinar o sentido da corrente elétrica, é no sentido contrário ao sentido real. Então, isso ocorre porque o pessoal, no passado, os físicos, né, não sabiam ainda da existência do elétron e determinaram o sentido do polo positivo para o negativo. Depois descobriu-se os elétrons e aí mantiveram, porque viram que mudar o sentido não ia fazer diferença. Então mantém-se o sentido convencional como sendo o sentido do movimento das cargas positivas. Beleza? Então é isso aí. Então, e copiando, fazendo um esqueminha aí de forma breve, né, simplificada, mas destacando aí a bateria e a forma como está sendo ligada. Agora eu vou seguir adiante. A intensidade média da corrente elétrica. Como é que eu vou calcular? Eu vou usar IM, intensidade média da corrente elétrica, vai ser o Q de carga dividido por ΔT de tempo. Mas por onde essa carga está passando? Ela passa pela seção reta do fio. Então, imagine aí um fio cilíndrico e você dá um corte nele. As cargas que estão passando por aquela região que foi cortada, um corte imaginário, né? Cortada ali perpendicular à superfície do fio. Os elétrons estão passando por toda aquela área. E essa área nós chamamos de seção reta. Então, as cargas que passam por essa seção reta, durante um certo intervalo de tempo, vai me dar a corrente elétrica. A unidade no sistema internacional é resultado aí da divisão do coulomb por segundo. Coulomb de carga e S de segundo. Mas os físicos homenagearam um outro físico chamado de Ampère. Então, por isso vai ser usado o A maiúsculo ao invés do coulomb por segundo. Então, ficar atento aí que essas duas coisas são equivalentes, né? Se aparece coulomb por segundo é ampere, se aparece ampere é coulomb por segundo. Beleza? Faz aquela anotação esperta para você não perder nada, né? Mas depois não ter que voltar no vídeo e ficar procurando, né? Então, anota tudo para a tua sequência ficar show de bola. Vou tocar o barco aqui. Bom, então, vamos a um exemplo. Definimos corrente elétrica, sabemos como calculá-la e agora é hora de botar a mão na massa. Então, olha só. Pela seção reta de um condutor, passa 2 milicoulomb de carga elétrica em 0,5 segundo. Determine a intensidade da corrente elétrica e na B a quantidade de elétrons que passa pela seção reta nesse intervalo de tempo. Então queremos duas coisas, a intensidade da corrente e a quantidade de elétrons que está passando pela seção reta em meio segundo. Então vamos lá. Nós temos aqui os dados que é 2 milicoulomb. Já vou transformando aqui, né? O mili é 10 a menos 3. Então, 3 vezes... Opa, deu um erro ali no engano ali. É 2 vezes 10 a menos 3, né? Corrige isso aí para não ficar errado. O tempo, 0,5 segundo. A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por que a carga elementar, professor? Porque nós iremos precisar para calcular a quantidade de elétrons. Vai dar uma certa carga, né? Aliás, nós temos uma certa carga ali, que é 2 vezes 2 milicoulomb, e
nós vamos querer lá no final saber a quantidade de elétrons correspondente a essa carga. Então, a gente tem que dividir a carga total pela carga de um elétron, não é isso? Mas vamos deixar para o momento adequado. A intensidade da corrente elétrica é I igual a Q sobre ΔT. Vamos substituir, né? 2 milicoulomb dividido por 0,5. Aí você pode dizer, uai, professor, mas não colocou 10 a menos 3? Não, lá pediu a carga somente, né? Aliás, a corrente. Vamos dar essa corrente em mili, né? Não foi pedido na forma decimal ou na forma de notação científica, foi apenas pedido, né? Mas, então, fazendo a divisão, eu vou ter ali, ó, 2 por 0,5 dá 4, não é isso? Dá o dobro, né? Toda vez que eu divido um número por 0,5, né, ou por meio, vai dar o dobro dele. Então, deu 4. E repito ali o mili, que o mili é um submúltiplo, e coulomb por segundo é o ampere. Olha só, ficou então 4 miliampere. Para quem gosta de falar assim mais chique. Então, 4 miliamperes. Beleza? Então, faz aquela cópia esperta, porque aí nós vamos para o item B no próximo slide. Beleza? Então, vou lá. Agora, meu compadre e minha comadre, é calcular o número de elétrons. Eu vou dividir, como eu falei, a carga total pela carga de um elétron. Então, N igual a Q sobre E. Bem bobinha essa fórmula, né? Escrevi lá 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou dividir esse 2 por 1,6. Isso aí vai dar 1,25, né? Porque é o seguinte, se fosse 8 ali, no lugar do 2, por 1,6 daria 5, né? Se fosse 4, então daria 2,5. Já que é 2, dá metade de 2,5, que é 1,25. E nós vamos ter uma divisão de potência de mesma base, né? Fica 1,25 vezes 10 a menos 3, menos 19. Por quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, ficar bem atento a essa divisão para não errar. Como é que eu faço aí, então? 1,25 vezes 10 a 16. Professor, de onde veio o 16? Me ajude aí, né? Vai ficar ali, ó, menos por menos, para eliminar parêntese, dá mais. Então, menos 3 mais 19, mais 16, subtrai e dá o sinal do maior módulo. E aquele é com esse sinal negativo em cima, é o símbolo dos elétrons, para você não escrever elétrons, você coloca o Ezinho com sinal de menos. Carga elementar negativa, né? Então é isso, chegamos aí ao final dessa questão maravilhosa que nos dá aí uma introdução a esse tema. A quantidade de elétrons aí você vê que é um absurdo, né? Na casa aí de 10 mil, mais de 10 mil bilhões. Vamos ao exemplo 2, né? Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 200 miliamperes durante 1 hora. A pergunta é simples: qual é a quantidade de carga que passa pela seção reta do condutor? Então, olha só, eu vou destacar os dados. A corrente é 200 miliamperes, que vai dar 200 vezes 10 a menos 3 amperes. A carga, aliás, o tempo, né, gasto é durante 1 hora. E a intensidade da corrente vai ser I igual a Q sobre ΔT. Aqui nós vamos expressar dessa forma aqui, né? Vamos pegar o ΔT e passar multiplicando para a gente isolar a carga. E aí a gente já faz uma descoberta interessante, né? Que a carga é o produto da corrente vezes o intervalo de tempo. Entendeu aí? Fixou aí esse negócio? Bem interessante. Isso aí vai ser muito importante porque a gente pode identificar grandezas observando o produto das unidades, das outras unidades. Vou mostrar depois.
Beleza? Então veja aí que o ΔT estava dividindo e passou multiplicando. Vou jogar lá para cima, né? E no lugar do I vou colocar 200 miliamperes vezes 1 hora. E aí o que é que eu tenho aí, ó? Professor, você não mexeu na hora, não colocou em segundo. Muita calma, vamos chegar lá. Por hora, olha só. Ironicamente, por hora, vamos manter aqui, ó, 200 vezes 1, 200. E aí a gente chega numa unidade bem interessante, que é o miliampere hora. Não é por hora, hein? Insisto nisso, é miliampere hora. Você tem que falar assim, ou miliampere hora. Certo? Então, ficar atento aí, miliampere hora. E essa unidade está muito presente, né, nas baterias de celular, nas baterias de outros eletroeletrônicos, né? Bateria de carro não vem o mili, porque é um valor maior, né? Então vem só o ampere hora. O mili é o quê? 10 a menos 3. Então lá não precisa dividir por 1000, né? 10 a menos 3 seria dividir por 1000. Então lá só vai vir ampere hora, mas é a mesma coisa, quer dizer que é carga, né? Agora sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar por A mais B aqui que isso aqui é o coulomb. Então, não me contentei e aí eu substituo ali, ó. 200 vezes 10 a menos 3 do mili, coulomb por segundo, né? Vezes ali o 3.600 segundos, que é o valor de 1 hora. Corto ali os segundos. Professor, já estou vendo só o coulomb ali em cima. Pois é. 200 vezes 3.600 dá 720 mil. É só fazer o 2 vezes 36, que vai dar 72, e acrescentar os 4 zeros, o 2 do 200 e o 2 do 3.600, né? E o 10 a menos 3 vai para baixo com sinal trocado, fica 10 a 3. Agora eu tenho ali 720 mil dividido por 1000. Aí você corta 3 zeros e o resultado eu vou fazer direto aqui, hein? Vai ser 720 coulomb. Então, esta é a carga correspondente a essa bateria que é de 200 miliampere hora, né? Essa carga ali que foi fornecida, aliás, né, pela bateria durante 1 hora, né? Deu 720 coulomb, certo? Então veja aí que eu mostrei que ampere hora, sobretudo, é coulomb. Apareceu uma coisa ou outra, quer dizer o mesmo, tem o mesmo significado. Beleza? Então é isso aí. Trata aí de copiar. Essa questão também muito importante para o nosso estudo, viu? O foco aqui é mostrar como é que essas grandezas, né, aparecem no nosso dia a dia e para você ter o domínio delas, né? Reconhecê-las e saber do que se trata, né? Isso é importante. Podemos ir? Então vamos lá. Depois você deu a sua pausa aí. Professor, mais um exemplo. Você está gostando dos exemplos? Isso mesmo. Vamos explorar mais. Agora eu quero ver se você entendeu aqui a ideia. Uma bateria de celular apresenta um valor chamado de capacidade, em miliampere hora. Que grandeza esse valor representa? Olha ali, ó. Na sua bateria, você vai ter aqui, ó, 800 miliampere hora. Tem esse outro valor que nós vamos tratar depois. Eu quero saber só desse primeiro aqui, ó, miliampere hora. O que é isso? Professor, isso aí é carga elétrica, pelo amor de Deus. Então, você já sabia, né? Nós vimos no exemplo anterior, ampere hora. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui. A capacidade é a carga elétrica, né, na bateria. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse miliampere hora aí e transformar aqui, ó, multiplicar pelo 10 a menos 3 do mili, ampere, coulomb por segundo, vezes 3.600 da hora. Aqui é claro que você vai
cortar os segundos, porque tem um em cima, outro embaixo, fazer as multiplicações devidas aí, né? 800 vezes 3.600, olha o valor que dá, 2.800.000, dividido pelo 10 elevado a 3, que foi para baixo, né? Ali corto 3 zeros de 1.000, né? E do 2.880.000, e o resultado é esse, uma carga estupenda, 2.880 coulomb. Então eu mostrei ali que capacidade, quando vem na bateria em miliampere-hora, mais uma vez é coulomb. Mas eles não gostam de usar o coulomb lá, né? Não é a questão de não gostar, né? É a questão da praticidade. Porque os equipamentos, né, funcionam em horas, né? Seu celular fica horas e horas ligado, né? Então o tempo ali é medido muitas vezes em hora, ao invés de ser medido em outra unidade. Beleza? Vou passar aqui depois que você fez aí. Deu aquela pausa boa. Agora é hora de continuar. Bom, e o que... Eu vou falar de um componente eletrônico aqui, que ele tem a função de limitar a intensidade da corrente elétrica. Nós estudamos a corrente elétrica, agora vamos mostrar quem é que pode limitá-la, quem é que pode reduzir seu valor para situações mais convenientes, né? Então, no equipamento eletroeletrônico, você vai ter várias coisas funcionando com correntes diferentes. Então, você só tem uma bateria, né? Com isso, você vai precisar de componentes eletrônicos que limitem o valor da corrente a valores adequados para cada função. E esse camarada, ele é o resistor. O resistor, que nos componentes eletrônicos é comum aparecerem assim, né? Com esse formato aí e com esse código de cores. É isso mesmo, código de cores. O conjunto dessas cores vai definir a dificuldade que ele vai oferecer à passagem da corrente. Em momento oportuno, nós iremos explicar isso aí, quando formos falar de resistência elétrica, né? Mas agora, por hora, é só uma introdução, né, para mostrar que esse cara ele existe e qual é a função dele. Beleza? E vamos fazer aqui um experimento usando resistores e outras coisas. Aqui nós vamos ter, ó, um gerador de energia, né? Um gerador de cargas elétricas formado por duas pilhas, e corrente vai sair aqui do polo positivo, pensando no sentido convencional da corrente, né? Vai passar pelo resistor 1, que eu vou chamar de 1, vai passar por esse equipamento. Isso aqui é um multímetro, que está na função amperímetro, por isso vai medir amperagem, vai medir corrente elétrica. Corrente passa por ele, continua aqui pelo borne vermelho, passa pelo resistor 2 e depois volta aqui para o polo negativo da bateria, certo? Desse conjunto de baterias. Então veja aqui também, assim, a medida da corrente está sendo dada aqui, né? 3,14 o quê? Ele está aqui nessa faixa, vou mostrar agora. Então olha só, vou dar um zoom. E ele está na faixa do 20 mili, não é isso? Ou seja, ele mede nessa faixa, vai medir até 20 mili. Ali está medindo 3,14. Então, 3,14 miliampere. Beleza? Então é isso. E aqui a gente usou dois resistores. Se a gente tirasse um resistor, o que aconteceria com a intensidade da corrente? Ela, na forma como está sendo ligado aqui, a intensidade aumentaria, né? Porque aqui vem um após o outro. Outro detalhe importante aqui do amperímetro é que ele é inserido no circuito para que a corrente passe por ele. Ele é diferente do voltímetro, que fica ali em paralelo com
aquele componente que você quer saber a voltagem nele, né? A DDP. Você não precisa abrir o circuito para colocar o voltímetro. Agora, no amperímetro, você tem que abrir o circuito e inserir o amperímetro para que ele faça a medida. E aí, o sistema volta a funcionar, né? Com ele inserido. Beleza? Então, isso é um aspecto super importante que eu quero que você fique atento. Por isso, eu vou fazer agora no próximo slide uma figura que é um esquema, né, de um circuito elétrico para que você saiba como é que deve ficar. E é super importante isso, né? Tem que desenhar também para, olha só, escrevi aqui, esquematicamente falando, né? Olha só aí, ó. Montei o circuito com todos os componentes. Vamos lá, vou dar nomes aqui, ó. Escrever aqui quase tudo. Mas olha só o que eu vou dizer aqui. Primeiro aqui embaixo, duas barras paralelas, sendo uma menor do que a outra, a maior é o polo positivo da bateria e a menor o polo negativo. Então aqui já estou representando o gerador, por esse símbolo que diz que tem diferença de potencial aqui. Geralmente as pilhas fornecem 3 volts, né? Uma 1,5 com a outra mais 1,5 dá 3. Vamos supor que foi isso, talvez nem tenha sido, né? Mas supõe-se que seja 3, um pouquinho mais ou menos, mas não muito diferente disso. O resistor 1, que eu vou chamar de R1, o amperímetro, a corrente passando por ele, e depois o R2, né? Esse amperímetro poderia ter sido ligado antes ou depois dos resistores, não teria nenhum problema, ele ia medir do mesmo jeito, né? O que mais eu posso mostrar aqui? A intensidade da corrente, né? Saindo do polo positivo, passando pelos componentes e indo para o polo negativo, que não é no sentido real, é no sentido convencional. E a intensidade da corrente, como eu falei, 3,14 miliampere, naquele momento que eu tirei a foto, né, do circuito. Então é isso. Isso aqui é um dimensionamento do circuito, né, uma competência muito importante aí uma habilidade muito importante do Enem, que é o camarada saber dimensionar circuitos, né? Identificar como é que vai ser instalado cada um dos componentes. Isso aí é super importante, hein? Então, fica atento a isso. Beleza? Então, quero que você desenhe aí, desse jeitinho. Um detalhe aqui, ó, como eu represento a característica do resistor, por essa simbologia aqui, esses tracinhos aqui em zigue-zague e tal. Então, isso aqui nós vamos retomar no momento certo, quando formos estudar resistência elétrica. Então, você já vai sabendo o que é isso aí, né? Beleza? Vou passar aqui, porque o tempo urge. Agora nós vamos fazer uma abordagem que vai nos levar à potência elétrica. Mas primeiro eu preciso saber o que é o trabalho da força elétrica. Isso é fundamental a gente fazer esse trajeto ao invés de escrever a fórmula nua e crua, né? Então, olha só, vamos pegar aqui uma carga elétrica no interior de um campo elétrico e ela vai sofrer uma força num determinado ponto A. E ali, ao sofrer essa força, né, está associado a energia, quer dizer que ela tinha energia acumulada e está sofrendo um empurrão ali. Então, o potencial, que é a divisão da energia potencial elétrica pela carga, vai ser V de A igual a E de A dividido por Q. Se Qzinho está minúsculo, você pode colocar o maiúsculo aqui, certo? Foi uma falha aqui no engano aqui. Então, E de A, energia potencial elétrica que essa carga tem A, dividido pelo valor dela. E o potencial em B é V de B, que aqui também deu errado esse negócio, rapaz. Tá? O negócio está estranho. Escreve V de B aí para nós. V de B igual... Deixa eu até usar o laser aqui. V de B igual a E de B, energia potencial elétrica em B, dividido pela carga Qzão. Eu botei Qzinho aqui de forma equivocada. Certo? Então, esses são os potenciais em cada um dos pontos.
Então, nós vamos ter aqui o seguinte, eu vou pegar o Q e passar multiplicando, agora que está certo, já veio o Qzão, né? Então, esquece esse Qzinho. Aí o Q passou multiplicando o V de A, então ficou energia potencial elétrica em A igual a Q vezes V de A. O mesmo vai se dar em B, né? Então, estou representando aí como é que eu calcularia a energia potencial elétrica dessa carga em cada um desses pontos. Vai ser o produto da carga pelo potencial elétrico, né? Esse tema potencial elétrico nós estudamos aí na aula anterior, quando estudamos potencial elétrico, tá certo? Beleza? Copiou aí? Não copiou? Dá pausa, né? Que aqui eu vou continuar. O trabalho da força elétrica vai ser dado pelo seguinte, pela diferença de energias que tinha antes e depois. Imagina o seguinte, vamos pensar numa situação para nos ajudar a entender, né? Uma pedra que está suspensa de uma certa altura, né? Quando ela cair, ela vai de um potencial maior para um potencial menor, né? E o trabalho realizado pela força-peso, que puxou essa pedra para baixo, ou puxou uma manga que estava lá na mangueira, e ela caiu, né? O trabalho foi a diferença de energias acumuladas lá em cima e lá embaixo no solo, né? Ou num ponto mais baixo. Com as cargas elétricas é a mesma coisa. Uma carga elétrica está num ponto, se move daquele ponto para outro. Se houver potenciais, energias potenciais ali acumuladas, né? O trabalho vai ser dado pela diferença entre elas. É similar, né? Conceito de energia potencial elétrica e de energia potencial gravitacional. Aí aqui, vou substituir a energia potencial elétrica em A e a energia potencial elétrica em B. Vai ficar Q vezes V de A menos Q vezes V de B. Vou colocar o Q em evidência, afinal de contas ele aparece ali nas duas parcelas. Então vai ficar Q vezes, abre parênteses, V de A menos V de B, correto? Mas V de A menos V de B é uma diferença de potencial, não é isso? E a gente já sabe, né, que a gente está representando a diferença de potencial pela letra U. Então, fica assim, ó, trabalho igual a Q vezes U. Professor, e o que é esse trabalho? Esse trabalho vai representar a energia, né, utilizada para mover essa carga de um ponto A para um ponto B, né? Ela tinha um potencial, a energia potencial acumulada em A, se moveu para o B, para um outro potencial, que ali a gente viu que era menor, né? Tratava-se de uma carga positiva, ela se moveu empurrada pela força elétrica e a energia, né, necessária para movê-la foi, a gente chama de trabalho, por isso que ela é a diferença entre as energias, né? Tranquilo? Então, Q vezes U é o trabalho. Feito isso aí, então, agora nós vamos para a próxima etapa. Vou tratar da potência de uma força, né? A potência de uma força é o trabalho dividido pela variação do tempo. Então, potência é o trabalho dividido pela variação do tempo. Qual é a unidade de potência no sistema internacional? É joule por segundo, né? Joule vem de trabalho ou de energia e segundo é o tempo. Mas os físicos homenagearam um outro cara chamado de James Watt. Então, usa-se W maiúsculo para substituir o joule pelo segundo. E aí se escreve assim, né? Por extenso, Watt, Watt, com 2 T's. Beleza? O trabalho é a energia cedida, né? Ou trocada ao se aplicar uma força. Então, nós vamos substituir aqui, a partir de agora, ao tal de trabalho, aquela letra lá, né? Tal de trabalho pela letra E de energia. Então, potência vai ser igual a energia dividido pelo tempo. A unidade não muda, né? Como vocês já viram. Então, vai ficar assim, potência igual a energia dividido pela variação do tempo.
Tranquilo? Muito bem. Agora então vamos ao próxima etapa. A potência elétrica, né? Nós vimos aqui, ó, tomando P igual a E sobre ΔT, é de energia, ΔT de tempo, mas a energia, né? Que essa energia relacionada ao trabalho é a carga vezes a variação aliás, a diferença de potencial. Então, eu vou substituir lá na de cima, olha só aqui a jogada. Lembrando, nós trocamos o trabalho pela energia, né, para ficar mais legal aqui. Aí nós vamos colocar esse Q vezes U lá em cima. Só que a gente vai escrever aqui embaixo, né? Então, veja só, no lugar do E, nós colocamos Q vezes U. Q vezes U dividido por ΔT. Professor, onde é que tu queres chegar? Vamos aqui. Vamos pegar a corrente elétrica I igual a Q sobre ΔT. Professor, já estou vendo algo diferente aqui. Olha só aqui, ó, Q sobre ΔT aqui aparecendo aqui, ó. Então nós vamos colocar o I aqui, não é isso? Mais interessante colocar o Izinho aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Destaco aqui e olha só o resultado. I vezes U, ou U vezes I, não importa a ordem, é o mesmo resultado, né? Você pode fazer a forma aí do pio ou fazer P vezes U, aliás, U vezes I, né? Então essa é a fórmula para calcular a potência. P igual a U vezes I, tranquilo? Então viu aí? No lugar do Q sobre ΔT, eu substituo o I, e aí fica P igual a U vezes I. Tudo certo? Muito bem, então copia tudo para não termos dificuldade. Definimos aí a potência elétrica. Agora, vamos aqui para um exemplo. Diz o seguinte: determine a corrente elétrica que passa por uma lâmpada de potência 55 watts e ligada numa tensão, também chamada de DDP, de 110 volts. Vamos substituir aqui, né? Aliás, destacar os dados. Potência 55 watts, DDP igual a 110 volts. A potência, ela é P igual a U vezes I, não é isso? Então, nós iremos substituir ali, ó, 55 igual a 110 vezes I. Agora, isolando o I, né? O 110 passa dividindo, então vai ficar 55 por 110. Fechou? Agora é só dividir 55 pelo dobro dele, tem que dar metade, tem que dar meio, aliás, tem que dar 0,5 ampere. Então essa é a corrente elétrica que circula por uma lâmpada, né, que é medida lá no medidor da sua residência, quando você liga uma lâmpada de 110 watts numa DDP aliás, 55 watts numa DDP de 110 volts. Ligou mais um equipamento, a corrente aumenta e vai aumentando e você vai gastando mais energia e aumentando a sua conta de luz. Então é assim que se mede, né, o consumo. Por meio da corrente que é consumida, chega-se ao consumo total, né? Mas esse é um tema que a gente vai explorar ainda, que esse é muito rico. Essa fórmula aqui, P igual a U vezes I, ela é de uma importância brutal, né? Que ela permite que você possa dimensionar na sua casa o que você vai consumir ou saber o que você está consumindo a partir, né, do consumo de energia, a partir da potência dos equipamentos e da voltagem que cada um deles vai ficar submetido, né? Então, essa é uma fórmula muito importante. Beleza? Vou passar aqui adiante. No exemplo 5, para finalizar, uma bateria de celular apresenta um valor chamado de capacidade. Agora, não é em miliampere-hora, é em watt-hora,
Que grandeza esse valor representa? Então vamos lá, ó. Olha ali, ó. Olha o rapazinho aqui, ó. 2,96 watt-hora. Esse outro aqui, nós já desvendamos o significado dele, é carga elétrica. Agora esse watt-hora, vamos brincar com ela, né? Então, vamos lá, olha só o que eu vou fazer. Aquilo ali, na verdade, é energia elétrica que vai ser fornecida pela bateria, né? A princípio, energia química, que se converte em energia elétrica, não é? A partir do momento que o circuito é fechado, energia elétrica surge. Então, a bateria, por meio do movimento das cargas, né? Aquela quantidade de cargas que teve lá, salvo engano, foi 2.880, né? Coulomb. Então, isso aqui é energia. Mas mostra aí para nós. Já vou afirmando aqui que a energia é igual a 2,96 watt-hora. E eu vou mostrar que isso vai dar energia. Olha só. 2,96 watt. Watt é o que? Joule por segundo. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Espera aí, professor, o negócio já ficou aí interessante, porque eu vou cortar os segundos. Isso mesmo. E agora é só multiplicar os valores e jogar o J para o final, né? E olha só o resultado. 10.656 joules. Professor, joule é energia mesmo, hein? Pois é, então fechou a conta, né? Descobrimos aí que o watt-hora é energia. Você vê que pelas unidades, você pode chegar naquela unidade do sistema internacional. Então, conhecer as unidades é fundamental, meu caro aluno ou cara aluna. Beleza? Então, determinamos aí. Isso ali, na verdade, é energia. Olhou na bateria, viu lá o watt-hora, já sabe do que se trata. Energia. Beleza? Então é isso aí. Continue aí estudando, bons estudos, veja todo o material, estude, leia, se aprofunde. Isso vai ser super importante. Essa matéria é muito boa, muito interessante, muito prática. Você não pode deixar passar, né? Perder essa oportunidade. Tranquilo? Então é isso aí. Vou só sair de tela aqui para finalizar.